Estamos vendo que está acontecendo coisas que muitos estão dizendo que isto trará para nós dificuldades futuras. Também irmãos e irmãs estão trazendo profecias dizendo isto e aquilo. E muitos já começam a murmurar porque o tempo está passando e nada está acontecendo. Será que o irmão falou daquilo que é desejo do seu coração ou aquilo que veio de Deus? Para quem não me conhece, eu sou o evangelista Hélio. Falaremos a seguir. Neste vídeo, eu peço que você preste bem a atenção no que vai ser falado, porque há uma grande confusão entre profecia e o desejo do coração daquele que fala. Só que antes, eu gostaria que, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Também deixe um like e o seu comentário é muito importante para que eu possa entender como você está absorvendo aquilo que eu estou levando para você. Vamos ler a palavra de Deus para que possamos entender a diferença de profecia e daquilo que falamos segundo o desejo dos nossos corações. Vamos para a palavra de Deus. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai, e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. Como acabamos de ver pela palavra que o rei Davi tinha um grande desejo de construir uma casa para o Senhor, porque não achava ele justo morar em uma casa confortável e a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel, estivesse em uma tenda. Então, ele queria construir esta casa. Mas vemos que o profeta Natã, por gostar do rei, ele disse para o rei para que ele fizesse aquilo, porque agradaria ao Senhor. Nota-se que aí foi o profeta Natã quem disse: Mas agora vem o Senhor naquela mesma noite e diz para que o profeta Natã falasse com Davi. E ele diz para Davi que não é para que ele venha construir esta casa, porque será dado para o seu herdeiro a construção desta casa. Veja a diferença que quando o homem fala de si e quando Deus fala. Nota-se que na primeira palavra Natã diz: faz, porque Deus vai contemplar o desejo do seu coração. Mas, na segunda vez que ele fala, ele diz: assim diz o Senhor. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado daquilo que falamos, dizendo que é Deus. Se você for falar algo a qual é desejo do seu coração, nunca diga assim diz o Senhor. Somente diga quando você tiver convicção que aquilo que está sendo falado veio de Deus para você, porque Deus ainda usa os seus. Vamos continuar na palavra.
Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Veja, quando o Senhor fala, nota-se que o Senhor Deus, ele diz agora para Davi que ele não irá contemplar o desejo do seu coração. A casa a qual ele quer construir será construída pela sua descendência. Veja a responsabilidade que é dada para a sua descendência, que hoje nós sabemos que é o rei Salomão. Foi dado para Salomão este compromisso, a qual era desejo do coração do rei Davi. Nota-se que aquilo que é falado para ele, se ele não andar segundo a vontade de Deus, algo irá acontecer com ele, como aconteceu com o primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul. Como nós sabemos, o rei Saul, ele foi desobediente àquilo que o Senhor Deus falara para ele. Era profecia do Senhor, mas ele não esperou o tempo do Senhor. Será que não é isto que está acontecendo também? As coisas não aconteceram porque não está no tempo do Senhor e ela pode acontecer mais para frente? Será que não deveria, ao invés de murmurar, esperar no Senhor? Então, é grande a dificuldade de entender o que vai na cabeça das pessoas. Como aconteceu com Saul, ele perdeu o seu reino. Foi dado para ele algo grandioso, mas ele perdeu o controle e acabou perdendo o seu reino. Como nós sabemos, que é falado aqui, Salomão também correria este risco se não obedecesse aquilo que o Senhor estava dando para ele e colocaria ele na mão de homens para que ele respondesse segundo os seus erros, como foi que aconteceu com o rei Saul. Vamos dar continuidade na palavra do Senhor. E enviou Irão, o rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão o rei em lugar do seu pai. Porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão mandou dizer a Irão: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor pôs seus inimigos debaixo das plantas dos seus pés. Porém agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mal encontro. Eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porei em teu lugar no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, agora que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme a tudo o que disseres. Porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. E aconteceu que, ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. Veja, quando as coisas estão no controle do Senhor, ela acontece de uma maneira muito agradável. Não encontra-se dificuldade
para aquilo. Veja, Hirão, o rei de Tiro, agora ele sabendo que Salomão fora ungido rei de Israel, por ele gostar muito de Davi, ele envia os seus para conversar com Salomão. E ele se propõe a estar ali ajudando na construção da casa a qual vai habitar a Arca da Aliança. Nota-se, as coisas acontecem segundo aquilo que se propõe o Senhor, mas muitos querem passar na frente do Senhor e as coisas acabam não acontecendo da maneira a qual deveria. Porque agora o Senhor Deus, ele está contemplando o desejo de Davi, mas infelizmente Davi não pôde ver com os seus próprios olhos aquilo que estava acontecendo ali no seu reino. Mas sabemos nós que Davi sabe de tudo o que aconteceu na glória junto do Pai. Vamos dar continuidade na palavra. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda a árvore que não dá bons frutos corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Veja, precisamos entender como que se dá um falso profeta. Como diz a palavra de Deus, você deve observar os seus frutos. Se aquilo que ele fala não vier a acontecer, não é o homem de Deus. Mas preste bastante atenção. Precisamos entender que todos nós queremos ouvir a mensagem do Senhor. Mas preste bem a atenção. Nem sempre aquilo que vem de alguém é do Senhor, porque o Senhor Deus, ele fala de várias formas, e muitos só acreditam quando levanta alguém para falar assim diz o Senhor. Veja, isto ainda acontece, mas preste bem a atenção a respeito desses fatos. Deus, ele fala de muitas maneiras. Eu quero dizer para você, não conte aquilo que você deseja. Por quê? Como Natan fez, ele fez porque Davi havia falado do desejo do seu coração. E por ele querer agradar o seu rei, ele falou aquilo que o seu rei queria ouvir. Muitas vezes acontece isto em nossas vidas. Nós falamos coisas e de repente se levanta alguém dizendo assim diz o Senhor. Fique em segredo. Ore, apresente a Deus tudo aquilo que você deseja, porque quando Deus usar alguém para falar ou de uma outra forma Deus falar, você vai ter a convicção que é Deus que está falando. O segredo é manter-se em sigilo o desejo do seu coração. Nunca, de maneira nenhuma, brinque com a palavra do Senhor. Não se brinca com Deus. Não murmure daquilo que foi falado. Se o profeta ou o homem disse, segundo o seu coração, ou segundo aquilo que Deus mandou que ele falasse, se for Deus, vai acontecer. E se não for, não vai acontecer. Mas mesmo assim, não murmure. Deixe que ele vá pagar pelo seu erro, como nós vimos aqui na palavra de Deus. Como você também viu o que aconteceu com o rei Saul.
Ele perdeu tudo por não ouvir a palavra de Deus. A mensagem veio, mas ele quis passar na frente do Senhor e perdeu tudo aquilo que o Senhor já havia lhe dado. Jamais, de maneira nenhuma, murmure a respeito daquilo que te desagradou. Eu espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.